Boa noite para todos, para todas. Eu começo agradecendo todos e todas que trabalham e trabalharam e continuam trabalhando para que esse evento aconteça. Agradeço a equipe da Faculdade de Teologia de São Paulo, especialmente ao diretor, o professor Marcos Nunes da Silva, pelo convite, ao amigo e pastor Valdinei Ferreira, que tem esse espaço comigo e conversar sobre esses temas importantes que ele levantou na sua fala. Para quem não me conhece, eu sou antropólogo. E há exatamente 10 anos, esse ano, eu me mudei para um bairro trabalhador, na periferia da Grande Salvador, né, aqui no estado da Bahia, e morei ali por 18 meses para coletar dados para a minha pesquisa de doutorado. Em nenhum momento antes, até chegar lá, eu tinha pensado em pesquisar sobre religião, né? Mas essa é uma das belezas da pesquisa antropológica. A realidade ela se impõe aos planos do pesquisador. E como não prestar atenção nesse tema? Para todas as pessoas aqui que já viram o fenômeno evangélico, esse é um fenômeno muito relacionado, principalmente o crescimento, né, onde está o crescimento do fenômeno evangélico, ao mundo popular, né? Então, nesse bairro em que eu vivi, existia uma igreja católica bem pequenininha, 50 lugares, 60, né? 9 terreiros de candomblé e mais de 80 igrejas evangélicas no raio de 5 quilômetros, né? Esse é o tamanho do fenômeno evangélico no Brasil, né? Eu falo, então, não como um religioso, mas como um cientista social e antropólogo. E os meus argumentos partem de referências bibliográficas diferentes da do professor Bayazki. E também eu venho de outras áreas de conhecimento. Eu li atentamente o texto que o professor Bayazki produziu para esse terceiro encontro, e o argumento que ele nos apresenta e no argumento dele nos apresenta essa relação complexa entre o que é a religião e a religiosidade e o tema da tecnologia. Não é isso? Então, acompanhando o raciocínio dele, nós vemos, ou podemos ver, né, uma correlação entre essa história inicial do Gênesis bíblico e o mito grego de Prometeu. No caso, primeiro, do mito bíblico, ou da história bíblica, Adão e Eva são expulsos do paraíso porque comem o fruto da árvore que permite a eles ter conhecimento, né? No caso grego, a transmissão do fogo de Prometeu para os humanos nos traz independência dos deuses e, até certo ponto, o acesso a um poder que nós podemos chamar de científico, paralelo ao dos deuses, né? Então, dessa mesma forma, o conhecimento vem para a gente com um preço, né? No caso de Prometeu, ao receber o fogo, ao mesmo tempo, os humanos ficam expostos, via a abertura de uma caixa de Pandora, a todos os males do mundo, doenças, etc., né? Nos dois exemplos, o preço é muito alto por se ter acesso ao conhecimento, à tecnologia e à independência de pensamento. Essas são histórias antigas, mas que continuam produzindo reflexões novas, por exemplo, a que o professor Bayazki nos apresentou aqui. Tecnologias e conhecimento salvam vidas, tecnologias e conhecimento destroem vidas. Nós vemos exemplo desses dois lados todos os dias nos noticiários, né? Mas o professor Bayazki não abre mão de se posicionar sobre essa polêmica, como ele fez no final do argumento dele, que a gente acabou de ouvir. E ele disse: o Deus da Bíblia ama a mediação. Esse Deus só aparece por meio, nunca sozinho, somente com, nunca desacompanhado. O individualismo ocidental sempre busca produzir ou reduzir as coisas ao eu, ao mim, ao solitário. É isso que é o individualismo. Deus está sempre trabalhando para expandir-se para o coletivo, o nós, o encarnado, o mútuo. Isso é que é Deus. Deu para entender?
O problema, ele aponta, não é exatamente a tecnologia, porque a tecnologia possibilita novos encontros. A tecnologia, me refiro aqui à tecnologia de comunicação por vias digitais, ela não isola, ela não nos deixa sozinhos, mesmo quando parecemos estar sozinhos, usando o celular silenciosamente. Nós estamos falando com outras pessoas. Estamos frequentemente nos relacionando uns com os outros. O professor Bayassi se refere a uma tendência muito anterior à existência dos computadores. Durante milhares de anos, e aí eu falo como uma pessoa que estuda os grupos sociais humanos, né? Por milhares de anos, nós dependemos do que na sociologia a gente chama de laços fortes, ou de links fortes, né? Isso quer dizer, por exemplo, as relações familiares, são as relações que são cultivadas por muitos anos, às vezes por gerações, né? Para resolver todos os tipos de problema, mas isso vem mudando gradualmente, né? Na nossa disciplina, na sociologia, o processo de urbanização parece levar também a um processo de individualização. Então, a gente tem vidas no campo que são mais próximas e dependentes, interdependentes de famílias, de vizinhos, de parentes, etc., e vidas na cidade em que a família vai diminuindo cada vez mais, né? E hoje a gente chama de família só a família nuclear, que é pai, mãe e os filhos, eventualmente avós, primos e tios. Tá certo? Então, a partir desse processo de urbanização, a gente vem precisando menos de depender dos nossos grupos familiares ou das relações diretas, né? Dessas relações fortes. Nós compramos segurança, por exemplo, pelo menos as pessoas que têm dinheiro para comprar segurança. Nós compramos o carro para nos movermos de maneira rápida e protegida, também de uma maneira individual. Nós compramos planos de saúde privados para quando a gente fica doente, para não precisar da família também. Nós compramos educação para nós termos individualmente as nossas profissões e não dependermos da ajuda de outras pessoas. Essa é uma tendência de muitas gerações e que é discutida, por exemplo, pelo sociólogo Robert Putnam, num livro famoso que ele chama em inglês chama Bowling Alone, em português seria Jogando Boliche Sozinho, né? Então, as relações sociais, elas continuam existindo, mas os vínculos mudaram. Parece que agora nós temos dependido mais das relações fracas, dos links fracos, das relações passageiras, né, que são do que dos relacionamentos a longo prazo, que são os links fortes, né? E é compreensível que seja assim, de certa forma. Quem viveu, por exemplo, numa cidade pequena, por que a gente reclama dos links fortes, né? Quem viveu numa cidade pequena, em que todas as pessoas se conhecem umas às outras e ficam de olho na vida umas das outras, sabe que tem um preço alto para você desfrutar da segurança desses grupos, né? E a igreja, em muitos casos, representa esses espaços em que as pessoas convivem umas com as outras por muitas gerações. Eu vou aqui trazer um exemplo da antropologia do cristianismo para falar como esses links fortes existem nas igrejas, né? Quando a gente fala principalmente das igrejas pentecostais e neopentecostais, e em como essas igrejas recebem pessoas, muitas vezes, que chegam muito quebradas, dependentes, sozinhas, dependentes químicas, envolvidas com crime, etc., a sociologia usa o termo camisa de força para falar sobre o que elas conseguem dentro da igreja. E essa camisa de força, entre aspas, né, não está falando da camisa de força de verdade, está falando da ideia da camisa de força, ela significa esse vigiar uns aos outros. Então, a gente está sempre de olho uns nos outros para que a gente evite fazer as coisas que a gente não quer e voltar
à situação que a gente tinha antes, né? Então, a igreja é esse espaço rico dos links fortes. Para debater o tema que foi proposto, eu vou apresentar, então, ao professor Baiacy duas informações que podem ser novidade para ele sobre religião no Brasil. Então, a primeira é que as igrejas são espaços institucionais que os brasileiros mais confiam. Então, eu vou repetir, não existe um outro espaço institucional que é mais confiado pelos brasileiros do que a igreja. Esse é o primeiro ponto. E o outro é sobre o contexto, o motivo que faz com que as igrejas tenham, de certa forma, tomado o lugar das famílias para muitos brasileiros. Então, eu vou, a partir de agora, falar sobre esses dois temas, sobre o tema da confiança institucional na igreja e em por que a igreja se torna uma espécie de extensão ou de substituto para a família. O número de evangélicos no Brasil, professor Baiacy, está crescendo de maneira muito acelerada. A gente vive aqui um experimento social aparentemente único. O país aqui está trocando de religião de uma maneira muito rápida. Nós somos ainda, eu acho, o maior país católico do mundo, mas o número de católicos cai vertiginosamente. Prestem atenção, em 1970, 50 anos atrás, 90% de católicos no Brasil. Hoje, aproximadamente 50% de católicos. Caiu quase pela metade o número de católicos no Brasil. Protestantes, por outro lado, eram, nos anos 70, quem sabe, IBGE, censo, 5%. Hoje, mais de 30%. Né? Se a Alemanha, então, professor Baiacy, é o berço da reforma protestante, a gente pode dizer, apenas como uma brincadeira parcial, que o Brasil vive uma revolução protestante. Esse crescimento do número de evangélicos vem acontecendo em um paralelo com outro evento, considerado o fenômeno social mais importante do Brasil no século XX pelo antropólogo Gilberto Velho. Então, vou contar aqui para vocês o que o Gilberto Velho chama do evento social mais importante do século XX, do século passado. Ele diz que no final dos anos 40, logo que termina a Segunda Guerra Mundial, uma parte muito importante do Nordeste, que é a parte rural do Nordeste, do interior do Nordeste, atravessou um período de seca que durou muitas décadas. Vocês conhecem isso aqui? Essa chamada seca do Nordeste? Então, a partir da metade do século passado, por várias décadas, não chovia. E o que aconteceu por conta disso? A gente teve um processo de migração muito intenso que formou o Brasil contemporâneo. Então, em 1950, só para vocês terem uma ideia, viviam nas cidades brasileiras 30% da população do país. 70% vivia onde? No campo, certo? 50 anos depois, a gente tinha 80% de pessoas vivendo na cidade e 20% no campo. Essas duas coisas aconteceram em paralelo, o crescimento das cidades e o desenvolvimento, o crescimento do protestantismo no Brasil. Né? Essa grande extensão de terra, que era lar principalmente de agricultores pobres, analfabetos e, do ponto de vista religioso, católicos. Né? Então, a gente vê essa imensa quantidade, são 20 milhões de brasileiros que migraram do campo, do Nordeste, que eram analfabetos principalmente e católicos, eles saem do campo e vão para as cidades. E para onde que eles vão nas cidades? Eles vão principalmente para o que a gente chama aqui de periferias. Né? Nessas áreas, né, imagina a pessoa vindo analfabeta, católica, e vindo do mundo rural, e se muda para a cidade, que é um lugar com um outro tempo, um outro ritmo, outras relações sociais, né? Outras maneiras de se relacionar, e não só chegam na cidade, que é esse lugar desesperado, que é esse lugar tenso, com outras lógicas de trabalho, lógicas de relacionamento, etc., e ele é mandado lá para o fundão.
né? Então, são dois choques muito profundos, porque, além de ir para esse lugar novo, ele vai para esse lugar novo onde você tem menos transporte público, menos hospital, menos asfaltadas, menos policiamento e menos praticamente tudo, né? Se você observar, por exemplo, e eu imagino que vocês podem fazer isso agora, se quiserem, pelos telefones, olhando o Google Maps, uma foto como fala? Uma foto de satélite sobre São Paulo, você vai ver aqui nessa cidade que o centro dela é verde, porque no centro existem árvores. E a parte de fora, que a gente chama de periferia, é vermelho, porque não tem espaço para plantar árvores, né? E é para esse lugar que foi essa grande quantidade de pessoas. Eu menciono esse fenômeno só porque existe uma relação entre o crescimento do protestantismo e esse fluxo inesperado de pessoas do interior de Nordeste para os centros urbanos, principalmente aqui para o Sudeste, mas não só, para todas as cidades grandes, né? Originalmente, essas pessoas vinham do contexto rural e elas dependiam de arranjos familiares tradicionais para sobreviver. Então, a gente pensa aí no contexto rural, em que você tem essa presença do Estado mais diluído, quando você conta, alguém vai dar à luz, ou alguém é atacado por um animal, você conta com quem? A polícia não vai chegar. Você precisa do seu vizinho, você precisa do seu irmão, você precisa do seu tio, você precisa do seu primo, né? Agora, quando elas vêm para cá, essas relações familiares que cuidam de tudo desaparecem. E exatamente no lugar em que elas têm menos ajuda do Estado. Então, elas perdem o que elas tinham antes de proteção e chegam aqui e não têm uma outra proteção para tomar conta. Então, ao imigrar da zona rural para a cidade, muitas dessas pessoas se distanciaram dos seus vínculos familiares e das estruturas de segurança que esses vínculos ofereciam e encontraram aqui nada para substituir, né? Nessas áreas periféricas não havia nem igreja católica. Por que não tinha igreja católica? Porque a igreja católica não chega tão rápido, né? Diferente da igreja protestante, a igreja católica precisa de uma série de processos para que ela venha existir, né? Então, não tinha Estado e não tinha nem igreja para frequentar. E é exatamente nesse momento que o protestantismo, professor Baiacy, começa a crescer aceleradamente no Brasil. Ele cresce, pelo menos em parte, porque, além de conforto espiritual, igrejas oferecem experiências semelhantes às familiares que eles tinham antes. E nem é à toa, então, que as pessoas nas igrejas se chamam por tipos de classificação familiares. São irmãos, quando entram e irmãs, né, quando entram na igreja. Além do conforto espiritual, ela oferece muitos outros tipos úteis de conforto para a sobrevivência. Conforto emocional, para você chorar as suas dores quando elas acontecem. Segurança, por exemplo, para a mãe que vai trabalhar e sabe que o filho não vai estar sozinho em casa ou na rua, vai estar na igreja. Porque proteção para aquele que perde emprego. Quanta gente aqui já não ouviu em cesta básica que a igreja entrega para as pessoas que estão passando essa dificuldade. Ajuda para quem tem algum parente alcoólatra ou precisando de tratamento, apoio para aqueles que querem estudar, apoio para o microempresário. A igreja, muitas vezes, eu fiquei sabendo, fazendo um estudo sobre isso, né? A pessoa tinha uma pequena doceria e, na pandemia, ia fechar, e quem que segurou as pontas? A igreja, para que a doceria não fechasse. Então, a igreja restabelece vínculos familiares, restabelece links fortes para pessoas que não são da mesma família, mas que se tornam família dentro da igreja, né? E, dentro dessas igrejas, todas essas pessoas se ajudam mutuamente. Foi isso, então, que me fez prestar atenção nesse fenômeno. Eu percebi que, como aconteciam ali, vou dizer de outra forma, né? Eu me aproximei desse assunto da religião não porque ele era tão grande ou tão importante.
Eu me aproximei desse fenômeno, não sendo evangélico, acho que já ficou claro aqui esse caso, por aquilo que eu passei a chamar de milagres sociais, né? Por exemplo, um milagre social muito caro para mim. A gente se mudou, né, eu e a Thaís, nos mudamos para esse bairro e a gente conhece essa situação muito notada na literatura sociológica das camadas populares, que é o homem chegando no final do mês com dinheiro no bolso, no caminho de casa passa no bar, compra bebida para todo mundo, chega em casa muito louco, sem dinheiro nenhum, a mulher reclama, e ali, quem já ouviu, sabe das horas e horas de pancadaria que isso gera. Uma coisa absolutamente agonizante e terrível de se acompanhar para quem já teve essa experiência, né? Além disso, outro milagre social, que é o estímulo ao estudo, né? A gente tem meio que uma lenda aqui no Brasil, que nós no Brasil temos menos, no Brasil inteiro, temos menos livrarias do que em Paris ou em Buenos Aires. A gente não sabe se isso é verdade, mas é alguma coisa parecida com a verdade, porque, segundo o INAF, que mede o analfabetismo do Brasil, só 12% dos brasileiros leem livros. Então, você tem quase 80% da população que lê menos do que necessário para ler frequentemente livros. E o que o crente tem debaixo do braço o tempo todo? Livro. Outro milagre. O milagre da educação e o milagre da leitura, né? E o terceiro, que eu acho mais importante, que um amigo que foi do crime, que eu conheci durante esse período, chamava de reciclagem de almas. Quem já ouviu aqui esse termo, reciclagem de almas? Que significa o quê? Significa dar uma finalidade diferente para aquelas pessoas que eventualmente morreriam por conta de crimes, né? E esse é um grande milagre também, se a gente considerar como isso é comum e recorrente no Brasil. Então, foi por conta desses milagres que eu me envolvi com esse assunto, né? Eu não preciso acreditar nesses milagres, eu vi eles acontecerem. E é por isso que eu estou, enfim, envolvido com esse assunto, mesmo não sendo evangélico, né? Esse foi o primeiro dado que eu falei, o dado sobre o crescimento das igrejas e por que as igrejas crescem, né? Agora, o segundo dado que eu falei lá atrás, que era sobre confiança institucional, né? As igrejas são os espaços que os brasileiros depositam mais confiança. E eu não vou falar isso a partir de exemplos genéricos. Eu vou dar os dados, né? Segundo uma pesquisa de 2020 do Latino Barômetro, os brasileiros confiam quanto por cento em outras pessoas? Alguém quer arriscar? 5%. Você pergunta para o brasileiro, você confia nos outros? Você confia em gente que você nunca viu? 5% diz confiar. Poder Legislativo, confia quanto? 5%. Polícia, quanto? 5%. Poder Executivo, quanto? 10%. Judiciário, 11%. Meios de comunicação, 16%. Igrejas, 16 foi meios de comunicação. Igrejas, 43%. Então, professor Baessi, essa confiança ela está relacionada ao que eu disse sobre a igreja ter reconstituído vínculos familiares, né, das pessoas que dependiam em um determinado momento muito desses vínculos, por conta da migração que eles fizeram para as cidades e encontrar lugares que não eram muito seguros para ele viver, né? Eu espero não ter levado essa conversa para um lugar muito distante de onde o nosso preletor concluiu a reflexão dele, né? Ele se pergunta, e nos pergunta também, sobre o que traz as pessoas para dentro umas das outras, ou para perto uma das outras nas igrejas, né? O que faz com que as pessoas se aproximem? E o que faz com que essas pessoas se separem, né? Porque elas estariam trocando esses espaços que são da igreja, dos links fortes,
por outros links, esses links chamados fracos. Não tem nenhum problema com os links fracos. A questão é quantidade, né? O que eu dou a preferência? Para as coisas que são mais transitórias ou para as coisas de longo prazo, né? Por que vínculos fortes nas igrejas são abandonados em favor de links fracos, constituídos em ambientes de trabalho, de estudo ou de convívio social, bares e outros espaços de socialização? Acho que essa é a pergunta que ele faz. Por que nós estamos abrindo mão dos links fortes em espaços, por exemplo, como os da igreja, em troca de outros links? A boa notícia, professor Baiaci, é que a igreja evangélica no Brasil não está passando por esse processo de esvaziamento, como parece estar acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá, né? Ao contrário, nós estamos crescendo muito rapidamente. O Brasil está em vias de se tornar espontaneamente um país em que o maior grupo religioso é protestante. Eu não sei se vocês têm esse dado recente. No Brasil, professor, todos os dias abrem 17 igrejas novas. O bairro que eu morei é exemplar nesse sentido, porque não são só as mega-igrejas que aparecem. Ao contrário, elas estão presentes também, mas as igrejas que mais aparecem são aquelas chamadas no censo do IBGE de igrejas pentecostais de denominação desconhecida, ou sem denominação conhecida, né? São essas igrejas, segundo o cientista político Vitor Araújo, aquelas que abrem caminho para as outras chegarem, inclusive a presbiteriana, inclusive as históricas, inclusive as pentecostais, etc., as maiores, né? Então, o cristianismo evangélico no Brasil não está se fragmentando, ao contrário, ele está se fortalecendo. Mas isso muda de uma maneira complicada recentemente, e os Estados Unidos e talvez o Canadá tenham vivido esse mesmo impacto. Isso muda na medida em que a igreja se envolve com o debate político. Eu acho que vocês, como frequentadores da igreja, viram o que aconteceu nos últimos 10 anos por conta da polarização do debate nas igrejas. E a quantidade de pessoas que, já tem até nome para isso, né? São os desigrejados, que existe hoje no Brasil. Não foi por causa da tecnologia, foi por causa da polarização e do debate político dentro da igreja. Até igrejas que historicamente evitavam ter qualquer tipo de relação com isso, eu me refiro, por exemplo, à congregação cristã, tiveram um envolvimento que provocou, estranhamente para essa denominação, violência dentro da própria igreja, né? Por conta desse envolvimento. Eu li recentemente, professor Baiaci, que nos Estados Unidos tem um fenômeno novo chamado, em português, o grande fenômeno de demissão em massa dos pastores. Vocês já ouviram falar disso? Em inglês, chama The Great Pastor Resignation, né? Você deve ter acompanhado esse fenômeno, possivelmente no Canadá também, considerando a proximidade física e social do Canadá com os Estados Unidos. E eu me lembro de um comentário que foi feito por um ex-pastor, alguém que abandonou a sua carreira de pastor, chamado Dan White Jr., para o New York Times, para explicar por que os pastores estão saindo das igrejas, abrindo mão das suas carreiras, né? Muitos deles sem ter uma segunda profissão do lado, né? E também esses vínculos sendo rompidos dentro das próprias igrejas pelos membros. Ele diz que os membros dessas igrejas hoje estão mais influenciados por aquilo que eles leem e conversam na internet do que por aquilo que é falado dentro das pregações pelos pastores nas igrejas. A gente está aqui falando basicamente um trecho muito parecido, quando ele fala das crianças ou dos jovens que estão observando o que está acontecendo lá fora, pela TV, pela mídia, pelos jornais, e não estão prestando atenção no que acontece dentro das igrejas. Esse é um dos motivos para pastores estarem vivendo problemas de saúde mental, né? Muitos, inclusive
Eu imagino que aqui vocês saibam disso, apesar de ser um assunto tabu, porque o pastor não pode pedir ajuda, o pastor não pode ir para psicólogo, porque a fé dele está fraca, não é verdade, gente? E, consequentemente, esses boatos todos, que muitas vezes são, infelizmente, verdade, de suicídios entre pastores, né? Um assunto que eu posso tratar, porque, como eu não vou ser criticado depois, mas eu considero importante e falo respeitosamente sobre isso, né? Então, eu me pergunto, professor Baiaci, o que vem causando esse fenômeno, né? Certamente, as telecomunicações hoje, amplificadas pelas possibilidades abertas pelos serviços de redes sociais, parecem ser parte do problema, né? Parecem ser parte disso no sentido em que, também, aparentemente, os algoritmos de empresas como Meta e TikTok estimulam o engajamento a partir de temas que produzem disputa e discordância, né? Então, o que gera mais uso da internet não é as pessoas serem amigas, é as pessoas brigarem. Isso tem nada a ver com a igreja, mas influencia a igreja também. Tá? Quanto mais as pessoas antagonizam umas com as outras, supostamente, mais elas usam esse serviço. Um problema de oferta de produto. O produto ofertado, ele vende mais se as pessoas estiverem brigando, né? Eu não sei em que medida isso é verdade, eu não sou um pesquisador dessa área, mas eu ouço de colegas que estudam esse assunto. Então, eu desejo, professor Baiaci, que a solução para a polarização seja simples, entre aspas, né? Simples no sentido que nós possamos afirmar, de maneira conclusiva, que a polarização vem se acentuando no nosso continente e em outros, por conta dos serviços online como Instagram, Facebook, TikTok, a maneira como esses serviços funcionam hoje, né? Porque daí, mesmo sendo um alvo difícil, a gente passa a ter um alvo, né? E a gente não precisa separar entre a tecnologia boa e a tecnologia ruim, porque essa é uma tecnologia ruim, né? Se for por um motivo importante para a polarização, ela também afeta igrejas. Espera aí que eu me perdi aqui. Porque se a gente identifica esse recorte, né, se a gente identifica que existe uma maneira de funcionar dos algoritmos que beneficia aquelas pessoas que participam de uma maneira mais radical, a ponto delas viverem mais para chafurdar na vida umas das outras e falar sobre posicionamento político do que falar sobre as coisas que as unem, a gente tem um problema, mas a gente também tem um alvo que a gente pode ambicionar para ajudar a resolver esse problema, apesar dele estar muito distante, né? Se for esse o motivo para a polarização, ele também afeta as igrejas, ele afeta o Brasil e as igrejas, né? Porque os representantes dessas empresas, infelizmente, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China, no caso do TikTok, esses países onde as empresas estão localizadas, aliás, as empresas estão localizadas nos próprios países, eles estão em situação melhor do que aqui, porque a empresa não está aqui e, ao mesmo tempo, eles têm os lobistas e uma sociedade civil mais enfraquecida por conta da pobreza e, portanto, menos capaz de defender os interesses da gente aqui. Então, pode ser um alvo, pode ser um objeto para a gente apontar como responsável disso. Eu gostaria muito, faz parte da minha, do meu, sei lá, inclinação, oferecer soluções para as coisas. Mas, no caso dessa, eu tenho que dizer que parece ser mais convincente sobre esse assunto e para além do esforço para separar tecnologias boas das tecnologias ruins. Então, eu gostaria de poder caminhar um pouco mais além disso, mas saber disso, desse problema, desse recorte dentro da tecnologia, não significa que a gente tenha a solução, ainda mais considerando que o inimigo, nesse caso, é uma indústria poderosa.
Mas está aí, professor Baiaci, outra razão para a gente estar juntos, né? Além de orar, a gente também pode pensar juntos e procurar essas soluções. É isso, então. Muito obrigado, professor, e a audiência que teve a paciência de me escutar.